amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem de Apocalipse. Essa é a mensagem número 67, cujo título é O Vencedor como coluna no Santuário de Deus. E como nós estamos dentro da Igreja de Filadélfia, em relação à Igreja de Filadélfia, essa é a oitava mensagem. Então, a Igreja de Filadélfia, número 8. Nós paramos semana passada no versículo 10, nós explicamos para os irmãos o versículo 10, sobre a questão do Senhor guardar os vencedores, né? A igreja, na verdade, a igreja em Filadélfia, que é uma igreja, podemos dizer assim, quase inteira de vencedores, né? Até alguns estudiosos, Apocalipse até ousam dizer isso. Eu não tenho convicção total, né, desse fato, mas eu sinto que a igreja de Filadélfia, a grande maioria, podemos dizer que são vencedores. Assim eu sinto, né? Essa é a minha percepção espiritual. Claro que eu posso estar equivocado, mas a grande maioria, né? A maioria imensa realmente é de vencedores, mas como há um chamado para vencedor também dentro da igreja em Filadélfia, assim, então eu entendo que nem todos são vencedores, porque é um chamado para vencedor. Então, se há vencedores, há também aqueles que não serão. Mas vamos continuar, né? Aí no versículo 11 o Senhor falou assim, porque a partir de hoje nós vamos desfrutar do versículo 11. Então, o Senhor falou assim: venho sem demora. Irmãos, esse versículo, venho sem demora, nos mostra algo preciosíssimo. Primeira coisa que nós podemos entender é que o Senhor está dizendo, como o Senhor mencionou a volta dele para a igreja em Filadélfia, isso é um indício para nós que a igreja de Filadélfia vai permanecer até a volta do Senhor. Nós já sabemos disso, né? Então nós sabemos que das 7 igrejas, as últimas 4 igrejas vão permanecer até a volta do Senhor. A igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia e a igreja em Laodiceia. Essas quatro, na volta do Senhor, essas 4 igrejas estarão ainda presentes. O que quer dizer isso? Então, que a igreja em Tiatira, representada pela igreja católica, vai estar aqui. A igreja em Sardes, representada pelo protestantismo, né? As denominações estarão aqui. A igreja em Filadélfia, representada por aquela igreja, em qual os irmãos amam o Senhor, amam a unidade, eles estarão aqui. E a igreja em Laodiceia, representada por a Filadélfia, que tornou-se orgulhosa e caiu, tornou-se caída e orgulhosa, ah, é, estará aqui também. Quando nós chegarmos na igreja de Laodiceia, que é a nossa, que será a próxima igreja que nós vamos desfrutar, né, da última, do capítulo 3, da 7 também, nós vamos falar um pouco sobre a igreja em Laodiceia. E é interessante, estava lendo hoje aqui, desfrutando de um livro, né, e o Lang, grande, grande estudioso da palavra de Deus, que viveu no século passado, 1900, e acho que faleceu em 1940, 50, alguma coisa assim, posso estar equivocado aqui, mas é um irmão que viveu do século XIX para o século XX, 1800 e pouco a 1900 e pouco. E aí, no comentário dele, né, de Apocalipse, muito bom por sinal, ele, ele fala uma palavra muito interessante sobre a igreja de Laodiceia. Não é a nossa mensagem aqui hoje, mas é interessante. Ele fala que a igreja de Laodiceia é a igreja lunática, vive na lua, né? Ah, ela se acha demais e, na verdade, não é. Mas, voltando. Então, essas 4 igrejas estarão presentes, tá? Estarão presentes até a volta do Senhor. Então, quando fala venho sem demora, isso nos mostra que, primeiro aspecto é que o Senhor, a igreja em Filadélfia, vai estar até a volta do Senhor. Por isso, eu menciono a volta do Senhor para ela. Segundo aspecto que nós podemos ganhar aqui é que fala venho sem demora, é que é uma igreja. A igreja de Filadélfia, ela tem uma característica, ela almeja, ela aguarda, ela ama a volta do Senhor. Ela se preocupa com a volta do Senhor, a volta do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós devemos viver como aqueles que se preocupam com a volta do Senhor.
que buscam a volta do Senhor. Como diz lá em Pedro, né? Lá na Epístola de Pedro, não só esperam a volta do Senhor, mas apressam a volta do Senhor. Irmãos, apressar a volta do Senhor, esperar a volta do Senhor é algo maravilhoso e apressar mais ainda. Então, apressar a volta do Senhor, na prática, como é que nós podemos apressar a volta do Senhor? Nós apressamos a volta do Senhor através de crescer em vida e pregar o evangelho e edificar a igreja. Então, essas coisas, essas três coisas que fazem com que nós possamos apressar a volta do Senhor. Precisamos crescer em vida, precisamos amadurecer, precisamos ser edificados, edificar a igreja e pregar o evangelho, né? Isso é o viver daqueles que apressam a volta do Senhor. Ontem mesmo, eu tive acho que foi ontem, penso que foi ontem, né? Tive uma experiência, foi ontem mesmo, tive uma experiência interessante, muito preciosa, né? Simples, mas tão preciosa. Todo dia, antes de trabalharmos lá no consultório, todo dia antes de trabalhar, nós oramos, né? Não há um dia sequer que nós não oremos antes de começar. Então, eu chamo a minha secretária e a gente ora antes de começar, nem que seja oração rápida, mas a gente ora. E aí, às vezes, quando tem algum paciente que é crente, que eu sei que é crente, está esperando ali, que é o primeiro que você atende naquele dia, eu já chamo ele para participar da oração conosco. E aí tinha um paciente que eu operei, um irmão não reúne, que ele não reúne conosco, né? Um irmão muito simples, já um idoso que eu operei ele. E aí eu sabia que ele estava lá, sabia que ele era irmão, chamei ele para participar. E aí na oração, ele fez uma oração muito tocante, tão simples, mas muito tocante. Eu realmente digo para vocês que eu fiquei tocado, né? Isso mostra que é alguém que está conhecendo o coração do Senhor, que ama o coração do Senhor. Ele virou assim e orou assim na oração, Senhor. E ele foi o último a orar, porque eu orei, a minha secretária orou, depois ele orou. Aí ele pegou, orou assim, falou, Senhor, o Senhor não, o Senhor não voltou ontem, mas que o Senhor volte hoje. Senhor, esse dia estamos aguardando a tua volta. Volta hoje, Senhor. E terminou de orar. Puxa, aquilo me tocou tanto, me tocou muito mesmo, não é? Vindo de um coração de um servo de Deus que se converteu, ele me falou em 1968. Que coração, irmãos! Esse é o nosso coração, nós precisamos ter esse coração, Senhor. O Senhor vai vir sem demora. O Senhor disse isso para a igreja em Filadélfia e disse para nós, para aqueles que querem se tornar a igreja de Filadélfia, querem ser como a igreja de Filadélfia, que amam a palavra do Senhor e guardam a palavra e não negam o nome do Senhor, para aqueles que guardam a palavra da perseverança, para esses, o Senhor disse assim: é, eu não estou atrasado, eu não estou enrolando, aguarde mais, está próximo, eu já estou voltando, eu venho sem demora. Não se preocupe, insista mais, guarde um pouco mais a minha palavra, mantenha-se firme, amando o meu nome. Não despreze a minha perseverança, persevere mais. Eu estou chegando. Calma, eu já estou chegando. Eu estou vindo sem demora. Amém. Isso é regozijante demais. Isso me enche de alegria e me enche de forças para continuar. O Senhor está dizendo assim: calma, eu estou chegando. Eu não estou atrasado. Irmão, irmã, o Senhor, para você, está demorando? O Senhor, para você, já está demorando demais? Já está atrasado? Já passou do ponto dele chegar? Não, irmão, irmã. Claro, nós amamos a volta do Senhor, mas o Senhor está dizendo assim: eu estou chegando. Continue amando a minha volta. Está próximo. Estou às portas. Fique tranquilo. Não vai demorar muito mais, né? Quer dizer, não vai demorar mais nada. Quer dizer, não está demorando, na verdade, né? Não tem demora nenhuma. Eu estou próximo de encontrar com vocês. Isso é maravilhoso. E aí, o Senhor continua no versículo 11: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos e irmãs, isso é muito, muito precioso. Primeiro, por que é precioso? Vamos lá. A palavra conserva
no original grego que foi escrito, ela tem o significado de retém. Então, retém o que você tem, segure firme o que você tem. Não deixe perder o que você tem. Presta bem atenção, amado irmão e amada irmã, nisso que eu estou falando, irmãos, porque isso que eu estou falando no versículo 11 vai determinar o significado do 12. Então, a palavra do Senhor ela é muito precisa e ela é muito ligada uma coisa na outra. Por isso, quando o Senhor fala assim, conserva o que tem, está dizendo assim para a igreja em Filadélfia: retém o que tem, segura firme, não abale, não deixe abalar o que você tem. Guarde com firmeza, retém, segura firme, retém mesmo, não é? E o que é que o que que a igreja em Filadélfia tem, que ela tem que reter, que ela tem que preservar, conservar, reter, segurar firme, forte, que não abala para um lado e para o outro, que ela retém. O que que ela tem que ela tem que conservar? Aqui o Senhor não disse para eles, olha como o Senhor fala, o Senhor não disse para eles conservar, reter o que eles não têm. Até porque você não tem como segurar o que você não tem. Então, nós temos que segurar o que nós temos, não é? Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, retenha o 1 milhão de reais que você tem, se sua conta bancária só tem 10 mil. Olha, então não faz sentido isso. Como é que eu vou pedir para você guardar o 1 milhão de reais que você tem se você só tem 10 mil? Tá? Então não faz sentido. A gente só pode reter o que ela tem. Então, o que que a igreja tinha que ela precisava reter? O que que ela tem que precisa reter? O que que ela tem? Ela tem, é o que está falando no versículo 8. Ela guarda a palavra do Senhor, ela tem a palavra do Senhor. Segundo, ela não nega o nome do Senhor. Isso são as coisas que ela tem. Ela tem a palavra, ela não nega o nome do Senhor. E qual é a terceira coisa que ela tem? Ela guarda a palavra da perseverança. E o quarto item, que não está explícito no texto, mas nós sabemos, né, pelo próprio significado da palavra Filadélfia, o quarto item que ela tem que guardar é o amor fraternal. Então, estas coisas são as coisas que a igreja em Filadélfia tem. E essas coisas são que ela deve guardar firme, forte, não deixar abalar essas coisas. Então, de novo, o que que ela tem? A palavra. Ela ama a palavra. Ela ama a palavra, irmãos. Irmãs, a característica mais importante de Filadélfia é que ela ama a palavra de Deus. Ela ama a palavra, irmão e irmã. A característica da igreja de Filadélfia é ela não ama, não se importa com nenhuma outra coisa a não ser com a palavra. O que quer dizer com isso? A palavra é mais importante que qualquer outra coisa. É mais importante que os serviços, é mais importante que o louvor, é mais importante que qualquer outra coisa. É a palavra. Ela ama a palavra. Irmãos e irmãs, se vocês soubessem tanto que é difícil encontrar pessoas hoje, crentes hoje, que amam a palavra de Deus, eles não suportam a palavra. Eles não querem saber da palavra, não é? Até o irmão Natal se diz, contou para nós que ele chegou para um irmão, né, que era um cliente dele, né, o irmão que não reúne conosco, e ele virou todo alegre para o irmão e falou assim: irmão, posso te falar um pouco sobre Betânia? O irmão falou assim: não, não, fala não, não quer saber não, pode não, obrigado. Irmãos, a pergunta é: as pessoas não amam a palavra. Hoje é tão difícil achar um crente que ama a palavra, que consegue passar horas e horas tendo comunhão, ouvindo a palavra de Deus, que ama estar junto, que ama desfrutar, que ama compartilhar, que ama ganhar do Senhor. Isso é a característica da igreja de Filadélfia, mas quantos hoje são assim? Não suportam. Não suportam ouvir uma mensagem mais que 40 minutos, 1 hora, não suportam essas coisas. Isso é tão importante, é a palavra. A ordem que o senhor citou aqui para a igreja em Filadélfia, olha no versículo 8. Primeiro é a palavra. Segundo é o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, reter, o senhor falou, conserva o que você tem, retém o que você tem, retém o nome. A única coisa que a igreja de Filadélfia se preocupa é com o nome do Senhor. Nós falamos tanto sobre isso. Ela não troca o nome do Senhor
por nenhum outro nome de homem nenhum, nem se for um servo de Deus. Ela não troca. Ela não aceita nenhum outro nome ou glória para nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor. Ela retém o nome do Senhor. É isso que ela tem. Ela não tem grandes coisas aos olhos das pessoas. A igreja é a igreja de pouca força. A força dela está nesses itens que ela guarda. É na palavra, é no nome. É isso que ela retém. Ela não tem força política, ela não tem força de convencimento, ela não tem força financeira, ela não tem nada dessas coisas. A igreja de Filadélfia ela é tão simples que ela não usa artimanha humana, ela não usa técnicas humanas, ela não usa coach, ela não usa encorajamento, ela não usa nada dessas coisas. Ela não usa motivação humana, ela não usa autoajuda, ela não usa nada dessas coisas. A única coisa que ela tem é: Senhor, temos somente o teu nome. Senhor, temos somente a tua palavra. Temos somente, Senhor, a palavra da perseverança. Ela persevera. Ela persevera. Ela não é abalada. Ela persevera, retém. Eu estou insistindo nisso porque isso vai mostrar para você o significado do versículo 12. Daqui a pouco nós vamos entrar nele. Ela retém, ela persevera, ela guarda a palavra, ela não nega o nome, ela guarda a palavra de perseverança e ama os irmãos uns aos outros. Irmãos, isso mostra que ela é alguém que retém com força o que o Senhor deu para ela. Se ela guardar isso, continuar guardando, que ela já guarda, se ela continuar tendo isso, o Senhor fala para ela assim no versículo 11: conserva ou retém no original grego o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se ela guardar essas coisas, o Senhor promete que ninguém tomará a coroa dela. Isso é muito significativo, sabe, irmãos? Porque, eu vou explicar melhor por que que é tão precioso isso, que é tão importante, tão rico isso. Você sabe que em toda a palavra de Deus, só há duas pessoas, eu vou dizer assim, pessoas é modo de falar, né? Vamos dizer pessoas, você me perdoa a palavra pessoa, né? Só há duas referências, vamos dizer assim, em toda a Bíblia, de que alguém já soubesse que tem a coroa. Claro, fora o Senhor, né? Mas, tirando o Senhor, estou dizendo assim, os cristãos, só há duas referências em toda a palavra de Deus. Só duas referências de pessoas que sabiam que tinha coroa. Por exemplo, quem? Paulo. Paulo, próximo de ser martirizado, ele disse, não é? Vamos ler lá? Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo falou assim, versículo 8: já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, só Paulo sabia que tinha coroa, já de antemão, antes mesmo de falecer, de ser martirizado, de dormir no Senhor. Essa é a única referência de pessoa física, era Paulo. E a igreja em Filadélfia, é o segundo versículo aqui. Que o Senhor diz para a igreja de Filadélfia que ele já tem a coroa. Conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa. A coroa já é deles. Então, vocês percebem tanto que isso é profundo, tanto que o Senhor ama a igreja de Filadélfia. Está dizendo para ele assim: para vocês, irmãos da igreja de Filadélfia, não é uma questão mais de obter a coroa. Vocês já têm a coroa. Para vocês, a questão é não perder o que vocês já têm, que é a coroa. Não perca o que vocês têm. Se nós compararmos, amados irmãos, a igreja em Filadélfia com a igreja em Esmirna, vocês vão perceber que há uma diferença. E eu vim falando para vocês lembram que eu vim falando, né, que a linha que Deus espera da igreja começou em Éfeso.
E aí continuou com Esmirna. De repente, depois de Esmirna, há uma queda, uma degradação total da igreja. Cai até uma degradação vai degradando em Pérgamo. Aí a degradação não para, vai ao fundo do poço no Tiatira. Depois começa a restauração, novamente. Deus começa a restaurar a sua igreja porque ele ama a sua igreja. Aí começa a restauração que é Sardes, significado de palavra Sardes é restauração. E aí ela termina essa restauração plena em Filadélfia. Quando termina em Filadélfia, Filadélfia voltou ao mesmo nível que estava antes da queda da igreja, que é o nível de Esmirna. Por isso, Filadélfia e Esmirna, elas são muito parecidas essas duas cartas. Mas há uma diferença também. Parecidas, não iguais, mas há uma diferença entre as duas. Quer ver? A igreja em Esmirna, o senhor vira para ela e fala assim: quer ver? Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 2, o senhor falou assim, no versículo 10, finalzinho do 10, o senhor falou assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para a igreja em Esmirna, eles não tinham a coroa da vida. Eles não tinham a coroa ainda. Para que eles tivessem a coroa, eles tinham que ser fiéis até a morte para ganhar ela. Então, para a igreja de Esmirna, eles não tinham a coroa. Tinham que ser fiéis até a morte. Eles estavam tentando obter a coroa pela fidelidade ao Senhor. Mas na igreja, a fidelidade ao Senhor até a morte. Mas para a igreja em Filadélfia, já não é a questão mais de ser fiel para obter a coroa. O Senhor diz para a igreja de Filadélfia, no versículo 11, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa já é dela, já tinha coroa. Então, para a igreja em Filadélfia, não é uma questão de obter a coroa, mas como foi para Esmirna. Para a igreja em Filadélfia, é uma questão já de manter a coroa, de reter ela, de guardar ela para não perdê-la. Agora, como o senhor fala isso, conserva o que tens para ninguém tomar a tua coroa, isso, como o senhor chega ao ponto de falar isso para eles, isso quer dizer que eles estavam em risco muito sério de perder a coroa. Havia essa probabilidade, havia essa possibilidade, havia esse risco. E nós sabemos que, infelizmente, por exemplo, não no movimento dos Irmãos Unidos, eles perderam muito mesmo. Eles, por muito e muito tempo, foram considerados a Igreja de Filadélfia, e no final, eles caíram em degradação em muitos pontos. E podemos dizer que muitos mesmo, muitos dentre os Irmãos Unidos perderam essa coroa. Isso eu estou pegando só a história como referência para nós. Isso para ilustrar, amados irmãos, que a Igreja de Filadélfia ela tem, mas ela pode perder. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Para aqueles que amam o Senhor, que querem ser a Igreja de Filadélfia, se nós queremos, nós tomar muito cuidado em guardar o que o Senhor nos deu, em reter, em segurar e não perder. Não perder, não é? Aí, nós chegamos aqui a, no versículo seguinte. Aí só fala assim, no versículo 12: ao vencedor falo-ei. Por isso que, só um pouquinho aqui, antes de eu ler o 12, por isso que eu estou voltando aqui. Por isso vocês vão entender agora por que que eu enfatizei tanto a questão do versículo 11, que o Senhor disse para eles assim, voltando ao versículo 11, fala para eles assim: olha, não desista, eu estou voltando, eu venho sem demora, insista mais, prossiga mais, caminhe mais, ande mais, está próximo, não estou demorando, não, eu estou na hora certa, eu estou chegando, né? Aí o Senhor continua e fala assim: retém, conserva, guarde firme, com força, o que vocês têm, que é a palavra, o nome e a palavra da perseverança e o amor fraternal. Guarde isso, retém isso, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, fique firme, guarde a palavra da perseverança, não desista. É como se a igreja estivesse dizendo para a igreja de Filadélfia: vocês têm que ser firmes que nem uma coluna. Você tem que ser firmes e fortes que nem uma coluna, que retém, que sustenta, que não desiste, que não abala, que vem o mundo, vem as pressões querendo que vocês abandonem a palavra, vocês não abandonam a palavra.
Vem as pressões querendo que vocês glorifiquem e honrem outro nome além do meu, e vocês não honram outro nome além do meu, somente o meu nome. Vem as tribulações para que vocês, as perseguições para que vocês deixem de perseverar, mas vocês continuam perseverantes e fim, guardam a palavra da perseverança. Como a coluna não são abalados. Vocês continuam amando uns aos outros com o amor do Senhor. Vocês não abandonaram o amor fraternal, vocês são firmes como a coluna. E é por isso que o Senhor fala aqui no versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele, sobre esse vencedor, tá? Aqui já é a promessa do Senhor para o vencedor. Por isso que eu disse, isso já é o meu sentimento, né? Deixo bem claro para os irmãos aqui, que o versículo 11, o Senhor diz para a igreja de Filadélfia que ela tem a coroa. Aí muitos estudiosos dizem com isso que toda igreja tem a coroa, né? Eu, particularmente, não consigo entender assim, mas também, também respeito, né? Eu consigo entender, no meu modo de entender, que a maioria da igreja de Filadélfia tem a coroa, mas existe um pequeno grupo entre eles que não tem a coroa, quer dizer, perderam a coroa, ou seja, não serão vencedores. Porque quando o senhor fala no versículo 12, é chamado por vencedor, se toda a igreja tem a coroa, toda a igreja é vencedora. Então não precisa ter chamado ao vencedor, a igreja inteira já é vencedora. Mas quando o senhor fala de chamado a vencedor, quer dizer que dentro, a grande maioria, assim é meu entendimento, tá, irmãos? Dentro da maioria da igreja de Filadélfia, são a grande maioria da igreja de Filadélfia ali, são vencedores, né? E esses vão ser os vencedores do versículo 12, tá? Mas esse é meu entendimento, tá? Também se quiser entender que toda a igreja é vencedora, tudo bem. Mas vamos continuar. Aí, versículo 12 fala: ao vencedor, falo-ei coluna no santuário. Agora está tendo o chamamento do vencedor. Falo-ei coluna. O Senhor vai fazer do vencedor. Quem faz do vencedor uma coluna é o Senhor. Vai fazer do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. Então, aqui vamos falar agora da promessa para o vencedor. Aqui, da igreja em Filadélfia, aqui tem coisas maravilhosas para nós desfrutarmos. Então, vamos lá. O Senhor começa prometendo primeiro que vai fazer do vencedor uma coluna no santuário do Deus do Senhor, do meu Deus, né? E que essa coluna, uma vez que o Senhor falar do vencedor, uma coluna no santuário de Deus, o vencedor jamais sairá de lá. Então, e que sobre essa coluna, que é o vencedor, o Senhor vai gravar o nome dele, ó. Gravarei sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o vencedor, que é a coluna, tá? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome do Pai, né? O nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém. Ele explica que é o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e meu novo nome. Então, esse vencedor que virou uma coluna no santuário de Deus recebe uma inscrição nessa coluna. E a inscrição é o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Senhor, o novo nome do Senhor, que ninguém conhece, tá? A não ser o vencedor e o próprio Senhor. Vamos falar só um pouquinho sobre isso, né? E meu novo nome, por falar do meu novo nome, tá? É um nome novo, que eu e você ainda não conhecemos, daqui a pouco eu vou explicar, né? Só o vencedor vai conhecer isso junto com o Senhor. Então vamos por partes. Vocês percebem então que a promessa para o vencedor é que ele será uma coluna? Por isso que é tão importante o versículo 11, que ele retém, conserva o que tens, retém o que você tem, que nem uma coluna. Eles são firmes e fortes que nem uma coluna. É interessante que antigamente, tá? Isso era muito comum antigamente e ainda é comum hoje. Antigamente, no Egito Antigo, se você for hoje lá no Egito, as pirâmides do Egito, e tal, era muito comum que ah, eles erigissem, né, os faraós erigiam colunas para o deus deles, e essas colunas eram erigidas não é de tijolo, você sabe disso, né? Eles erigiam de pedra, tá? Todas as pirâmides são feitas de pedra, se você for lá ver hoje, né? Então eles pegavam pedras, botavam isso na outra, erigiam uma coluna,
Elegiam uma coluna, e essa coluna eles colocavam dentro do santuário, o deus deles, e sobre a coluna eles escreviam o nome do deus deles, tá? E a cidade onde estava aquela coluna, se é Tebas, se era uma das da Mênfis, sei lá, uma daquelas cidades antigas deles lá, né? Isso era muito comum como prática egípcia. Até hoje, se você for pegar os monumentos egípcios, né, tem isso também. Tem até os. Nós falamos também na época de Tiatira, tem até os totens, né? Aqueles totens que até tá lá, né? Os totens têm, que é como coluna, tem um nome, né? Do deus deles, da cidade de onde foi colocado aquele totem. E hoje também, no mundo também é assim. No mundo hoje, é interessante, as pessoas continuam fazendo isso. Elas elegem um monumento, por exemplo, e colocam uma homenagem, escrevem uma homenagem no monumento. Agora, por que que é tão significativo? Porque você está dizendo que o vencedor dizendo o seguinte: olha, vocês antes, é como dizendo para você, para eles, vocês antes eram uma pedra qualquer lá no mundo. Quer dizer, claro, nós sabemos que no mundo nós não tínhamos nenhuma importância, né? Nós éramos, na verdade, tijolos e nem pedras éramos, né? Ao se converter, o Senhor nos transformou em pedras. Assim foi com Pedro, né? O nome de Pedro não era Pedro, era Simão. Aí o Senhor mudou o nome dele para Cefas, ou Pedro, quer dizer pedra, né? Também só fomos transformados. E essa pedra agora, somos nós, vamos sendo erigidos, né? Vamos sendo edificados na igreja, edificados lá em que lugar? No santuário do nosso Deus, que é a igreja. Estamos sendo edificados. Aí, isso, ou seja, uma pedra que isolada não tem nenhuma importância, agora, junto com os outros irmãos erigidos, estamos ganhando importância. E o Senhor vai colocando, escrevendo o nome dele, do Pai, em nós. Eu vou detalhar esse significado daqui a pouquinho. O Senhor vai escrever o nome da Nova Jerusalém e vai escrever um novo nome dele. E se você olhar a história de Filadélfia também, da cidade de Filadélfia, eu já falei para vocês, até hoje. E eu estive lá, né? Eu estive na cidade de Filadélfia, que fica na Turquia, e eu fui lá, e a cidade existe, ela é ativa, né? Eu já falei para vocês as primeiras mensagens, e eu fui lá no centro histórico, fica no meio da cidade, e claro que a Filadélfia antiga, lá da época da Bíblia, da época de João, foi praticamente destruída, porque a região onde está a cidade de Filadélfia, antigamente de hoje, é a mesma região, é claro, é uma região muito suscetível a terremotos. Tiveram vários terremotos. Por exemplo, se eu não estou equivocado, no ano 17 da nossa era cristã, houve um grande terremoto que quase destruiu a cidade inteira. Porém, ele sempre reconstruiu a cidade. Ele destruiu e reconstruiu. Porém, quando você vai no centro histórico de Filadélfia hoje, lá tem uma coluna que permaneceu intacta. Mais de uma, né? Tem duas colunas que permaneceram intactas. Por vários terremotos que tiveram na região, não derrubaram essas duas colunas. E eu fui lá, tirei foto, né, junto com as colunas e tal. É que eu não tive tempo para mostrar para vocês as fotos. Mas é tão interessante, irmãos, que isso tem um significado, né? É como se eu tivesse nesse pregão de Filadélfia. Ó, se vocês forem perseverantes, se vocês reterem o que vocês têm, ainda que venham terremotos espirituais, ainda que o mundo inteiro abale, ainda que essa terra venha se sacudir, ainda que haja desespero para todas as pessoas, para vocês não, vocês manterão firmes como a coluna. Conserva, seja uma coluna que vocês têm. Aguente firme. Não deixe de amar a palavra do Senhor. Não de um homem, do Senhor. Ame a palavra. Ame o meu nome. Invoque meu nome. Ame o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor. Seja fiel em guardar a perseverança, a palavra da perseverança. Continue amando uns aos outros. Ou seja, seja firme como uma coluna. Isso é tão precioso. Para eles, tinha um significado isso. Eles entendiam isso. Quando o Senhor fala sobre a coluna, que o Senhor faria o vencedor uma coluna, isso mostra a importância da edificação.
A coluna, ela serve para sustentar algo. Olha o que o senhor fala aqui. Essa coluna aqui não está em qualquer lugar. O senhor faria o vencedor, não é a coluna jogada em qualquer lugar. Não. O versículo é bem claro. Versículo 12. Ao vencedor falou, é coluna em que lugar, Senhor? No santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Essa coluna, ela está em um lugar fixo. Ela está no santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? O santuário de Deus hoje é a igreja. Amanhã, na era vindoura, vai ser a Nova Jerusalém. Hoje, quem é o santuário de Deus? É a igreja coletiva. Nós somos o santuário de Deus individualmente, mas coletivamente nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo fala, compara a igreja com o templo de Deus. O santuário, templo de Deus. Templo do Espírito. E nós estamos edificando a igreja, esse templo. Aí o senhor fala que o vencedor, ele é diferente do resto dos irmãos. O vencedor, ele é alguém que ele valoriza tanto a edificação da igreja, ele ama tanto a edificação da igreja, ele ama tanto estar na presença do Senhor, junto com os irmãos, porque santuário de Deus quer dizer que ele está na presença de Deus, o templo de Deus, onde está a presença de Deus. E ele ama tanta comunhão com o Senhor que ninguém abala dele, ninguém abala o vencedor de ter comunhão com o Senhor, com os irmãos. Ele tem intimidade, ele vive no Santo dos Santos, ele é uma coluna lá. E o Senhor vai fazer dele uma coluna que jamais sairá de lá. Irmão, irmã, será que nós podemos dizer que nós somos coluna na igreja? Será que nós podemos dizer que nós amamos? Primeiro, ser uma coluna na igreja quer dizer, primeiro, amamos a intimidade com o Senhor. Nós somos tão fortes nessa intimidade que ninguém nos remove dessa intimidade. Quando estava dando as mensagens sobre Betânia, no virado do ano, eu dei um exemplo para os irmãos, né? George Miller, o famoso irmão George Miller, né? Um grande servo de Deus, ele tinha uma intimidade tão profunda com o Senhor que um dia ele estava orando. E aí, na época dele, George Miller, que 1800 e pouco, ele vivia na Inglaterra, né? Ele não era inglês, mas ele vivia na Inglaterra. Né? Ele não era inglês de nascimento, mas ele vivia em Bristol, na Inglaterra. E aí, a rainha da época da Inglaterra era a Rainha Vitória, uma das rainhas mais famosas que a Inglaterra teve. Uma das épocas mais de glória da Inglaterra foi a época da Rainha Vitória, foi a época vitoriana. Então, a rainha na época era a Rainha Vitória, e ele estava orando. E aí a Rainha Vitória bateu na porta do orfanato dele, onde ele estava, que queria falar com o George Miller. A rainha veio até ele. Aí vieram um dos funcionários, né, do orfanato e bater na porta do quarto que George Miller estava orando e ele abriu a porta. Aí a pessoa falou assim: Sr. Miller, a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória está na porta querendo falar com o senhor. Aí sabe qual foi a resposta dele? Falou assim para o funcionário: diga para a rainha da Inglaterra esperar, porque eu estou falando com o rei dos reis. Eu estou falando com o rei dela. Irmãos, isso mostra que ele tinha uma intimidade tão profunda com o Senhor que ninguém abalava ele dessa comunhão. Outro exemplo, por exemplo, Robert Chapman, foi um grande irmão também que veio na mesma época de George Miller e conhecia George Miller, era amigo de George Miller. Robert Chapman, dizem que ele pegava, por exemplo, sábado assim, ele ficava todo tão fechado na comunhão com o Senhor que ninguém podia abalar essa comunhão. Ele passava assim horas e horas em comunhão com o Senhor, horas e horas escutando. Nada nesse mundo podia abalar essa coluna, Robert Chapman, da presença do Senhor. Ele amava essa intimidade. E ele amava também a comunhão com os irmãos. Esse é o vencedor. Isso é a característica da igreja em Filadélfia. A maioria dos irmãos da igreja de Filadélfia são colunas. A maioria conserva o que tem, guarda o que tem, retém o que tem. É uma coluna firme e forte. Agora a pergunta é: somos realmente colunas?
A coluna tem vários significados. Um é, ela é firme. Segundo significado, ela sustenta o santuário de Deus. Ela sustenta, porque ela é uma coluna no santuário. Um vencedor, ele sustenta o testemunho do Senhor, que é a igreja, que é o santuário. Ele sustenta. Ele luta pela vida da igreja. Ele luta pelo Senhor. Ele não aceita nada que não seja a palavra pura de Deus. Ele luta. Ele é firme. Ele é forte. Ele luta pela verdade. Ele luta pela palavra pura de Deus. Ele luta pela palavra, pelo nome, pela perseverança da palavra. Ele não desiste disso. Ele é uma coluna, ele sustenta. Olha aqui, vamos ver exemplo de colunas, vamos entender? Vamos pela ordem da Bíblia? Vamos pela ordem da Bíblia? Vamos lá. Tá, eu peguei só alguns exemplos. Vamos para Gênesis 28. Gênesis 28. Fala assim, ó. No versículo 18. Aqui é a experiência, aqui é a história de Jacó quando ele fugia, né, da casa do seu pai. E aí ele dormiu cansado, teve um sonho. Você se recorda? E aí e ele teve um sonho que aquele lugar onde ele estava, ele viu a escada. Ele viu a escada, né? Que ligava o céu e a terra. Os anjos de Deus subiam e desciam naquele lugar, não é? Vamos ler, né? A visão da escada. O versículo 10, Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, uma pedra qualquer, irmão. Qualquer pedra do lugar que tinha, sem valor, sem importância nenhuma. Pegou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, no sonho, né? Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertar Jacó do seu sonho, até aqui, até aquele presente momento, irmãos, era um sonho. Jacó estava deitado sobre a pedra. Disse: na verdade, versículo 16: o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo diz: quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, aí, versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e a erigiu em coluna. Olha a coluna aparecendo aqui. Aquela coluna que o senhor falou que faria o vencedor. E erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, espírito. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, quer dizer, casa de Deus, né? Então, amados irmãos, qual é o ponto aqui? O ponto é que, quando Jacó pegou aquela pedra, ele deitou nela e dormiu. Olha o versículo 18. Tomou a pedra que havia posto para o travesseiro. Irmãos, essa pedra, que antes era um lugar onde Jacó estava descansando, tranquilo, no travesseiro, quando ele teve a visão espiritual, que era aquele lugar onde aquela pedra estava no lugar chamado Betel, que é a casa de Deus. Quando ele percebeu que aquela pedra era o lugar da casa de Deus, ele acordou do seu sonho, porque ele teve uma visão espiritual no sonho. Aquela pedra não passou a ser mais um lugar de descanso para ele. Aquela pedra já não era mais o travesseiro onde ele deitava sua cabeça, não. Agora aquela pedra, ele pegou, transformou ela numa coluna para sustentar a casa de Deus. E botou o azeite em cima, que é o Espírito. Qual é o ponto? O ponto é, para nós, cada um de nós aqui, os cristãos, 1 Pedro fala, capítulo 2, que nós somos pedras na igreja. Mas será que nós somos uma pedra isolada na igreja? Que estão descansando na igreja? Nós, como igreja, estamos ali para dormir, com uma pedra para travesseiro? Ah, onde a igreja, para mim, é um lugar onde eu boto, onde eu, pedra, descanso como travesseiro.
Ou nós somos na igreja uma pedra para coluna, para sustentar? O que é a presença do Senhor para nós? O que é a vida da igreja para nós? É um lugar onde eu descanso, relaxo, durmo? Ou é um lugar onde eu edifico, onde eu sou edificado, onde eu viro uma coluna? Que aí sim, como coluna, eu nunca mais vou sair desse lugar. O que diferencia um crente que vive na igreja como uma pedra para descanso, travesseiro, e um crente que vira uma coluna para a edificação de Deus, a diferença entre as duas coisas é entre um crente de um jeito pedra de travesseiro e um crente de pedra para coluna, a diferença é uma. Qual é? É a visão que ele teve. Antes de Jacó dormir, ter a visão, ele tinha a pedra como travesseiro. Depois que ele viu que quão temível é esse lugar, ele acordou e falou: Senhor, peraí, eu não estou em qualquer lugar, não. Isso aqui é a casa de Deus, é o santuário de Deus. Agora, Senhor, essa pedra não mais será como descanso. Essa pedra não mais vai poder passear, vai e volta, vai para lá e volta. Eu saio e volto, faço o que eu quiser e volto. Quando eu quiser um descanso, eu volto para lá e deito em cima dela. Quando eu tiver cansado da igreja, cansado das reuniões, dos problemas, eu saio, vou dar uma passeada por aí, a pedrinha, aí eu volto. Eu não sou uma pedra livre mais. O que diferencia uma pedra livre de virar uma coluna é a visão que eu tive do Senhor. Quando eu vi, quando eu ver, né? Não, tirar o vi, não. Quando eu ver que na igreja é o lugar onde há Cristo, onde tem a escada celestial, onde Cristo desce, onde que liga os céus e a terra, onde os anjos sobem e descem. Quando eu perceber que a igreja é algo maravilhoso, é a casa de Deus, quando eu perceber que a igreja não é só um lugar onde eu ganho luz, porque antes aquele lugar chamava luz. Depois que ele teve a visão, passou a chamar-se Betel, que quer dizer casa de Deus. Quando eu perceber que a igreja não é um lugar onde eu vou lá só para ganhar luz da palavra de Deus, ai que luz maravilhosa, ai que mensagem linda, ai que coisa maravilhosa, ai que palavra tremenda. E daí? A palavra é maravilhosa, o que mudou? A palavra que eu ganhei luz, e aí? Ah, eu gosto tanto da igreja, nós temos luz, e aí? Vai continuar sendo luz ou vai virar Betel? Casa de Deus. Enquanto tiver luz, só luz, é uma pedrinha que está de ser descanso, vou ganhar luz. Oh, que luz maravilhosa. Mas depois que eu vi que aqui é um lugar temível, quão temível é esse lugar? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Versículo 16. E temendo, temendo, ter medo, ter medo, temendo. Ter medo não é ter medo somente, é ter, como diz, a reverência. É amar. Ele disse: quão temível é esse lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. É aqui, é esse lugar que vai trazer os céus para a terra e vai levar a terra para os céus. Ah, esse lugar é muito bom para eu poder viver com uma pedrinha que vai e volta. Eu quero ser erigido aqui para sempre. Eu quero virar uma coluna. E uma coluna onde tem azeite em cima, tem espírito, depende do espírito. Para manter uma coluna, está sendo revestido do espírito, ganhando espírito, se enchendo de espírito. Se você observar a promessa do Senhor para o vencedor da igreja em Pérgamo, é muito semelhante, não igual, é muito semelhante para a igreja em Filadélfia. Quer ver? Ó, vamos ler lá, vamos voltar para o Apocalipse. Depois eu vou voltar de novo para o Novo Testamento, para outras partes do Novo Testamento. Vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, fala assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, ó. E sobre essa pedrinha escrito o nome, tá vendo? É muito parecido com o que está falando na Filadélfia. Só que lá em Filadélfia não fala de pedrinha, fala de coluna. Mas as duas coisas têm escrito o nome, o novo nome do Senhor.
Aqui fala, ó, escrito o nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aí, então, para Pérgamo, é uma pedrinha com o nome novo do Senhor, que é o qual ninguém conhece. Para a igreja de Filadélfia, não é pedrinha mais, é uma coluna que do santuário de Deus jamais sairá, jamais. E que agora está escrito o nome do Senhor e a cidade do Senhor, Nova Jerusalém. Por quê? Por que o nome da Nova Jerusalém? Porque ele foi totalmente edificado. A Nova Jerusalém é a edificação máxima de Deus, de Cristo e a igreja. O vencedor, ele já vive isso. Quando o senhor fala uma promessa para o vencedor, irmão, está se relacionando ao que vai ser durante o reino milenar. Todas as promessas aqui, para sete igrejas, é o que vai receber como galardão durante o reino milenar. Então, quando fala para o vencedor que ele vai ser uma coluna no santuário de Deus, e vai estar escrito o nome do Pai, né, o nome de Deus, o nome de Jerusalém e o novo nome do Senhor, é que o vencedor ele já tem a experiência de ser uma coluna durante o reino milenar. Ele já é a Nova Jerusalém precocemente. Ele já é uma coluna na Nova Jerusalém durante o reino milenar. Enquanto a maioria dos cristãos não vencedores ainda não se tornar Nova Jerusalém durante o reino milenar, só vão se tornar Nova Jerusalém depois de 1000 anos, que aí começa Nova Jerusalém, esse vencedor aqui, ele já torna-se antes dos outros, de forma precoce, primeiro que os outros, ele já é a Nova Jerusalém 1000 anos antes do resto dos cristãos não vencedores. Porque ele já vive isso hoje. O vencedor, ele não pode ser algo amanhã, durante o reino milenar, que ele não é hoje. Se hoje ele já ama, já é uma coluna na igreja, que sustenta a igreja, sustenta o testemunho do Senhor, amanhã, quando vier o reino milenar, é o que ele vai ser. Só que por 1000 anos de uma maneira muito mais poderosa. Esse é o princípio, irmãos. Então vamos voltar. Vamos voltar. A coluna começa com Gênesis 28. E aí vamos para outros versículos no Novo Testamento. Vamos, por exemplo, para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, Paulo conta a experiência dele. Vamos ver lá. Olha que coisa maravilhosa. Tanto que a Bíblia é perfeita. Paulo fala assim no versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Tá vendo, irmãos? Maravilha? E lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correu ter corrido em vão. Quando Paulo fala, porque eu acho maravilhoso, ele fala subir em obediência a uma revelação, o que que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo estava se transformando numa coluna. E Paulo, como ele era obediente à revelação, é que em cima dessa coluna havia o Espírito, como lá em Gênesis 28. Por que o Espírito? É que ele obedecia à revelação, a revelação do Espírito. Alguém que está aqui, quando Jacó pegou a coluna e entornou o azeite em cima, ele estava dizendo que é muito que a igreja é uma questão de espírito, de ouvir o espírito, de seguir o espírito, que o espírito que encabeça a igreja, que é o espírito que comanda a igreja, é o espírito que é derramado sobre a igreja, exteriormente e interiormente, né? É o espírito que direciona a igreja, porque está na cabeça, em cima da coluna. A coluna tem que sustentar o espírito. Não sentar o espírito de apoiar o espírito, não é nesse sentido, mas sentar o espírito assim, de Senhor, nós sustentamos que na igreja só o espírito pode ter a direção. Só o espírito tem que ser ouvido. Por isso está no topo. Nós honramos somente o espírito. Dependemos desse espírito maravilhoso. Ou somos obedientes à revelação que o espírito nos dá. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que fala que todos aqueles que são filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se deixam ser guiados pelo Espírito. Mas vamos continuar. Versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, reduzindo a escravidão. Aos quais, olha isso, nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quando Paulo está falando, ele está falando assim: olha, nós somos colunas que sustentam
a verdade de Deus. E nós não vamos abalar. Nós vamos lutar pela verdade. Nós não vamos submeter nem por uma hora para que a verdade do evangelho não desapareça. Se ele estivesse submetido aos falsos irmãos, a verdade do evangelho tinha desaparecido entre nós. Aí Paulo fala assim, as quais nem ainda por uma hora nos submetemos. E não vamos submeter de jeito nenhum. Nós vamos resistir, reter a palavra pura que o Senhor nos deu. Para que a verdade. Para que isso? Por que Paulo fez isso? Ele não submeteu, reteve a palavra pura. Para quê? Para sustentar a verdade, ó. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, para que ela permaneça e não desapareça, para que ela não seja abalada a verdade. Paulo era a coluna que sustentava a verdade, sustentava. Ele, como o vencedor que fala lá, da igreja em Filadélfia, que é o vencedor, é a coluna, o santuário de Deus, sustenta a igreja, sustenta o testemunho, o santuário de Deus, sustenta. E quanto àqueles que parecem ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita aparência de homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Agora, olha esse versículo. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Então, Paulo está dizendo que na igreja em Jerusalém havia três colunas reputadas, tinha reputação. Ou seja, que sustentava o testemunho na igreja de Jerusalém. Quem era? Era Tiago, Cefas, que era Pedro, e João. Esses três irmãos se tornaram colunas ali. Sustentavam o testemunho, sustentavam o santuário de Deus, que é a igreja. Amado irmão e amada irmã, a pergunta é: se nós queremos ser vencedores amanhã, nós devemos ser o que nós queremos ser amanhã, um vencedor devemos ser hoje. Então a pergunta é: nós somos colunas na igreja? Você, amado irmão, amada irmã, e eu, nós sustentamos o testemunho? Somos firmes e inabaláveis? Retemos o que nós temos, que é a palavra, o nome e a palavra da perseverança e o amor entre os irmãos? Lutamos pelo evangelho, lutamos pela pura palavra de Deus, para que nenhum homem venha e destrua a verdade do evangelho? Estamos dispostos a suportar todos os tipos de pressões dos homens, porque nós amamos o Senhor e guardamos o testemunho, custe o que custar? Ao custo até nossas próprias vidas, se for necessário, vamos amar a palavra do Senhor e aguardar o Evangelho? Isso é ser uma coluna. E esse Pedro, eu não posso falar de Tiago, irmão do Senhor, porque eu não sei, mas esse Pedro, João nós sabemos o que aconteceu, mas esse Pedro, chamado Cefas, era tão forte como coluna que morreu martirizado em Jerusalém, de cabeça para baixo, crucificado. Ele lutou pelo Evangelho, lutou pela igreja, lutou pelo Senhor, lutou pelos irmãos. E João também. No final da vida de João, João ficou preso em Patmos, lutou pela igreja, lutou pelo reino. E aí, quando ele saiu, foi liberto, ele foi para Éfeso lutar pela igreja em Éfeso. Ele era a coluna da igreja em Éfeso. Irmão, eu vejo, hoje eu converso com irmãos e irmãs que têm anos de vida da igreja, anos. E ainda fala assim para mim, ai, acho que eu não vou reunir mais não. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Ai, aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Que é isso, irmão? Isso é coluna? Ah, isso ainda tá muito bagunçado. Bagunçado o quê, mano? É coluna? Você tem liberdade para ir onde você quiser, fazer o que você quiser?
Você é uma pedra que você passeia para onde você quiser? Ou nós lutamos pela edificação? Ah, irmão brigou comigo, vou embora. Ah, então você é uma coluna na igreja? Ah, irmã brigou comigo, me repreendeu, vou embora. Ah, então isso quer ser coluna? Ah, não gostei que desse jeito, eu vou embora. Irmão, isso é coluna? Irmão, nós precisamos ser uma coluna. Deixa o Senhor fazer de nós uma coluna. Possamos orar, Senhor, faz de mim uma coluna do teu santuário para que eu jamais saia dele. Faz minha coluna na igreja para que eu nunca mais saia daqui. Aqui é meu lugar. O meu lugar é na verdadeira vida da igreja. Meu lugar é na presença do Senhor. Senhor, eu quero ser inabalável na tua presença. Outro significado de coluna é que o vencedor ele é fraco. O Senhor disse para a igreja, fraco como assim? Calma aí. O Senhor disse para a igreja de Filadélfia, presta atenção. Olha tanto que é maravilhoso a Bíblia. Me expliquem isso, irmãos. Que eu não consigo entender. Eu consigo entender, mas é modo de falar. É tão tremendo. O Senhor vira para a igreja de Filadélfia. Vamos voltar de novo para Apocalipse, capítulo 3. O Senhor vira, o Senhor vira para a igreja de Filadélfia e fala assim, no versículo 8: Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. O Senhor vira para a igreja de Filadélfia e fala assim: vocês têm pouca força. A pergunta é: aí depois o Senhor vem e fala assim, no versículo 12: ao vencedor falarei coluna no santuário do meu Deus, de lá jamais sairá, ou seja, inabalável. Aí eu te pergunto: você acha que uma coluna tem pouca força ou tem muita força? Uma coluna que sustenta o santuário de Deus, que é inabalável, que de lá jamais sairá. A única maneira de tirar uma coluna do santuário de Deus é se abalar o santuário de Deus todinho. Se eu quiser tirar uma coluna desse prédio aqui, cai esse prédio todinho na minha cabeça. Tenta tirar a coluna de um prédio para você ver. Uma vez edificado, é para sempre. Aí a pergunta é: a coluna é forte ou é fraca? Uma coluna fraca serve para alguma coisa? Não, porque ela tem que sustentar pressão, problemas, dificuldades. Mas o senhor vira e fala que tem pouca força, a igreja, e depois fala que é uma coluna cheia de força. Senhor, é fraco ou é forte? Tem pouca força ou tem muita força? Estou entendendo. É ou não é? O fato é que é justamente isso. A igreja em Filadélfia tem pouca força, mas por manter a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, o nome, a perseverança, o amor entre os irmãos, ela vai transformar-se um dia numa coluna fortíssima que o Senhor vai edificar. Ele que faz isso. Fala assim: ao vencedor, falo-ei, eu vou fazer dele uma coluna. Irmão e irmã, se você é fraquinho hoje, e nós somos, e queremos ser, amanhã um dia não seremos mais. Amanhã seremos tão fortes como uma coluna. No reino milenar, no Novo Jerusalém, seremos uma coluna inabalável. A nossa força não está em nós, está no Senhor que nos faz uma coluna. Está vendo o paradoxo da palavra de Deus? É fraco, mas ao mesmo tempo é forte. Tem pouca força, ao mesmo tempo é resistente, tem uma resiliência, uma força profunda, igual uma coluna. Vai lá, irmão, chuta uma coluna, vê se o que vai acontecer com o seu pé. Chuta para você ver. Uma pedrinha, qualquer um chuta. Agora chuta uma coluna. O inimigo, ele consegue atacar o irmão com uma pedra, porque ele é muito solto. Ele é solto, é o irmão pedra. Ah, ele tá aqui, amanhã não tá. Eu tô aqui descansando, travesseiro, ganhando luz, e aí acordou, ai, que lindo, ganhei luz, essa palavra, e aí eu vou pôr onde eu quiser. Faço o que eu quiser, mas não tô nem aí pra edificação de Deus. Isso é o irmão pedra travesseiro. Agora, se você é uma pedra coluna, meu irmão e minha irmã, nós perdemos nossa liberdade. Estamos presos, amarrados no Senhor, no santuário de Deus, para sempre. E nós sustentamos esse santuário por toda a nossa vida eternamente. Isso são os irmãos reputados colunas. Paulo fala que Tiago, João,
Tiago, Pedro e João, nessa ordem, né? Eram colunas que sustentavam a igreja de Jerusalém. E eram fortes. Não em si próprios, mas porque tornaram-se uma coluna. A nossa força espiritual está a ser uma coluna. Agora vamos lá para 1 Pedro, aliás, 1 Timóteo, desculpe. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Fala assim: Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que se eu tardar, está falando para Timóteo, Timóteo é uma coluna, ó, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Peraí, como é que eu devo proceder na casa de Deus? Lá, Gênesis 28, Jacó falou da casa de Deus. E Jacó, quando viu a casa de Deus, ele teve um procedimento. Ele transformou uma pedra de travesseiro numa pedra de coluna. Isso é o procedimento da casa de Deus. A casa de Deus é o seguinte: quando eu entro como uma pedra na casa de Deus, nós nos tornamos. Casa de Deus é a igreja. Quando eu me converto, eu transformo assim, eu passo a fazer parte da igreja. Eu entro na igreja, né? Eu vou fazer parte da igreja. E eu entrei como uma pedra de travesseiro. Que bom, aqui eu tenho descanso, aqui eu posso relaxar, descansar. Eu vou fazer a igreja, tal, para a igreja para descansar. Aqui é tão bom, a luz é tão boa. Mas esse é o procedimento da casa de Deus? Não, porque quando eu ganhar uma revelação realmente profunda, que aqui é a porta dos céus, que aquele lugar temível, muda o meu procedimento. Meu procedimento passa a ser agora pedra para edificação de coluna. Eu me transformo em alguém que luta de todo o coração para ser feito uma coluna na casa de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Se eu tardar, fique ciente como deve proceder na casa de Deus, e é a igreja do Deus vivo. Eu te pergunto, irmão, a igreja do Deus vivo é um lugar temível ou não? É onde Deus vive. Ele é vivo. Ele se move. Ele está entre nós, em nós. É a igreja de Deus. Não é minha, nem sua, nem homem nenhum. Não pertence a homem nenhum, pertence ao Senhor. É do Deus vivo. Ó, a igreja de Deus vivo, coluna, baluarte, base da verdade. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é uma coluna. Como se deve proceder na igreja, Timóteo? Sendo uma coluna da verdade. Paulo estava ensinando para Timóteo, Timóteo, se eu tardar, fique ciente como você deve viver na vida da igreja. Como é, Paulo, deve viver na vida da igreja? Você deve viver na vida da igreja como uma coluna da verdade. Uma que sustenta a verdade. Você deve ver na vida da igreja sendo uma coluna. Você deve ver a vida da igreja tendo um temor, porque aqui é a casa do Deus vivo. É a igreja de Deus vivo. Você deve ser como Jacó. Quando você acordar do seu sonho de descanso e ganhar revelação, saia do seu descanso, saia do seu estágio de amar só receber luz e vai para Betel, a casa do Deus vivo, a igreja de Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Pega essa pedra sua e coloca em cima da outra e joga azeite em cima. Obedeça a revelação. Como Paulo falou, subir em obediência à revelação, obedeça o que o Senhor te revelou. No seu sonho que você viu, Jacó. No que você viu, Timóteo. Seja como eu, como Paulo falou, né? Ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Cristo e a igreja. É uma coluna. Quem pode me tirar daqui? Isso é o vencedor. Isso acredita a igreja em Filadélfia. A maioria dos irmãos da igreja de Filadélfia. São colunas. Aí, voltando para Apocalipse. No capítulo 3, voltando, aí Paulo fala assim, versículo 12: Ao vencedor falou: coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Perca sua liberdade. Seja como Paulo falou aqui em Efésios, capítulo 4. Você lê, não, irmão, eu vou abrir para você. Efésios, capítulo 4, se você quiser abrir, né? Efésios, capítulo 4, versículo 1, Paulo fala assim:
E rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, está preso no Senhor. O Senhor virou a prisão dele. De lá, essa prisão que é o Senhor, Paulo jamais podia sair. Agora estava preso no Senhor eternamente. Ele estava preso e virou uma coluna no santuário de Deus. De lá jamais sairá. Ninguém pôde tirar Paulo dessa prisão que é Cristo. Ele estava preso dentro do Senhor. Virou uma coluna ali. Sustenta o testemunho do Senhor. Aí fala assim, versículo Apocalipse 3:12. Gravarei também, agora eu estou indo para a segunda parte do versículo. Gravarei também sobre ele, sobre essa coluna, né? Sobre o vencedor, o nome do meu Deus. Irmãos, quando o senhor fala isso, o nome do meu Deus, eu acho tão fantástico, tão maravilhoso, porque o senhor podia falar assim: gravarei sobre ele o nome do meu Pai. Você entenderia da mesma maneira. Mas ele não fala o nome do meu Pai. Ou ele podia falar assim: o nome de Deus. Gravarei sobre ele o nome de Deus. Ou podia falar assim: gravarei sobre ele o nome do meu pai. Aí continuaria falando assim: o nome da cidade de Deus. Ou o nome da cidade do meu pai. A Nova Jerusalém. Podia falar assim: que desce do céu vem da parte de Deus. A parte do meu pai. Podia falar assim, mas não. O senhor três vezes usou a expressão meu Deus. Ó, veja bem. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Primeira expressão. Número um, meu Deus. Aí continua. O nome da cidade do meu Deus. Cidade do meu Deus. De novo. A nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus de novo. E o meu novo nome. O Senhor cita a expressão meu Deus três vezes. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor, ele estava no mesmo, ele se colocou no mesmo intimidade e identidade com o vencedor. Ou seja, ele é um com o vencedor. Ele é um homem que nem um vencedor. E ele também, ele tornou-se exatamente igual o vencedor é, no mesmo nível. Você se recorda, vou tentar explicar de outra maneira. Você se recorda lá em João capítulo 20, quando o Senhor citou, vamos ler lá? João capítulo 20, versículo 17, o Senhor falou assim, ó, João 20, 17. Recomendou, quando o Senhor ressuscitou, se virou para Maria e falou assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: olha só, meus irmãos, vai ter com meus irmãos, são iguais a mim, são meus irmãos. Aí diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus, a mesma expressão de Apocalipse, ó. Eu acabei de falar três vezes. Para o meu Deus e vosso Deus. O Senhor está se colocando iguais a Ele. Fala assim: olha, tudo que aconteceu comigo pode acontecer com vocês. Eu venci, vocês também venceram. Eu sou um homem, passei por pressões, tribulações, mas eu permaneci uma coluna o tempo todo e vocês também serão colunas. Eu sustentei a verdade do Pai, a vontade do Pai o tempo todo e vocês também sustentarão. Eu sou igual a vocês. Eu sou o irmão mais velho, mas vocês são irmãos mais novos. Eu sou o primeiro irmão, primogênito, mas vocês são os irmãos também. Ele é meu pai, mas também é o pai de vocês. E ele é meu Deus, e também é o Deus de vocês. Ou seja, tudo que aconteceu comigo, eu venci, vocês também venceram. Eu perseverei, vocês também perseveraram. E perseverarão. Eu guardei a palavra do Pai, você também guardarão. Eu guardei o nome do Pai, você também guardarão. Eu guardei a perseverança, também guardarão. Eu amei vocês, você também amarão uns aos outros. Nós somos um. Nós temos a mesma origem, que é o mesmo Pai. Tudo que fluiu para mim, flui para vocês. É isso que o Senhor quis dizer, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2. Olha lá, Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Isso é o significado dessa expressão, meu Deus, três vezes o Senhor falou. Hebreus 2, 11. Hebreus 2:11 fala assim, olha só. Hebreus 2:11 só fala assim. Pois
tanto o que santifica, quem é o que santifica? Como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem é o que santifica? É o Senhor Jesus, é Ele que nos santifica. E quem são os que são santificados? Somos os irmãos, são os irmãos. Mas tanto que santifica como os que são santificados, eles vêm de um só, é o Pai. Por isso é que Ele, o Senhor Jesus, não se envergonha de nos chamar a nós de irmãos. E dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixe também ele igualmente participou. O Senhor virou um homem como eu e você, carne e sangue. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, sabendo o diabo. Ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos. O Senhor não veio para socorrer anjos, ele socorre a gente. Mas socorre a descendência de Abraão, nós, os seus irmãos dele. Por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos e foram iguais a nós. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquele que ele mesmo sofreu, tendo se tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, somos nós. Ele se identificou com nós. Ele falou assim: Você, eu fui coluna, você também serão. O Pai escreveu o nome dele em mim. Eu também escrevi, o Pai também vai escrever o nome, eu também vou escrever o nome do Pai em vocês. Eu, Senhor, como o Senhor já falando assim, eu, Senhor Jesus, fui a primeira pessoa nessa terra que tinha a realidade toda da Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém, irmãos, é a mescla entre a divindade e a humanidade, entre Deus e o homem, total. Mas quem foi o primeiro que foi a realidade da Nova Jerusalém? Foi o Senhor Jesus, que era a mescla total entre Deus e o homem. Onde você olhava o Senhor Jesus, você via na vida do Senhor Jesus, na testa dele escrito, testa é modo de falar, tá bom? Não é na testa mesmo. Mas via nele a Nova Jerusalém, porque ele era a realidade total da Nova Jerusalém. Se você não está entendendo o que eu estou falando, quando você chegar na Nova Jerusalém, Apocalipse 21 e 22, vocês vão entender exatamente que a Nova Jerusalém é o Senhor. O Senhor nessa terra era a Nova Jerusalém. O Senhor era totalmente Nova Jerusalém, mas ele foi o primeiro que tinha toda a realidade. Se olhar para o Senhor, via como se tivesse escrito no rosto dele assim, Nova Jerusalém. Você sabe que quando o Senhor entrou em Lucas 9, ele fala que o Senhor entrou em Samaritano, os samaritanos não quiseram receber o Senhor, porque o Senhor expressava no rosto dele alguém que decisivamente ia para Jerusalém física. Via-se no rosto a Jerusalém física. Mas o Senhor, muito mais que no seu rosto, via a Jerusalém física, no ser do Senhor, via a Nova Jerusalém totalmente. Ele era a realidade perfeita do que vai ser a Nova Jerusalém. A presença de Deus o tempo todo. Ele era uma coluna. Isso está falando assim que vai fazer a mesma coisa conosco, com o vencedor. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Quando alguém bota o nome, deixa eu explicar melhor. Quando você bota o nome em alguma coisa, quer dizer que aquela coisa que você colocou o nome, falando coisa, modo de falar. Aquela coisa pertence totalmente a você, porque tem o seu nome. Essa Bíblia aqui, ó, que eu estou usando ela, tem o meu nome, então ela é minha, pertence a mim. Isso é o primeiro significado de colocar um nome. O Senhor Jesus, onde ele ia, as pessoas podiam ler nele o nome do Pai. Não que estava escrito fisicamente o Pai na testa do Senhor Jesus, não. Mas onde olhava, via o Pai, porque ele expressava totalmente o Pai. Ele era totalmente um com o Pai. O Pai possuía ele totalmente. Ele pertencia ao Pai totalmente. Podia-se quase que ler fisicamente, não tinha fisicamente, mas quase como pudesse ler o nome do Pai no Senhor Jesus. Ter o nome um nome sobre você quer dizer que você tornou-se aquela pessoa, totalmente um com ela. Você está entendendo? O nome significa quem você é. Por exemplo, quando o senhor mudou o nome de Simão para Pedro, está dizendo assim, Pedro, de agora diante você é uma pedra. O nome designa quem você é. Quando o senhor fala que o vencedor, você vai colocar o nome do Pai sobre ele, o nome do meu Deus,
Está querendo dizer que o vencedor tornou-se um com o Pai totalmente. Ele não só pertence ao Pai porque tem um nome do Pai, então quer dizer que o Pai é dono dele, né? Igual o meu carro tem meu nome, é meu. Igual a casa onde eu moro vai estar escrito no meu nome, então é minha. Não só quer dizer que possui, mas também quer dizer que estamos totalmente um, mano. Assim como o Senhor Jesus. Não faz sentido, por exemplo, eu botar aqui sobre esse celular aqui, ó, botar assim. Se tiver botar um nome para explicar o que é, se você não conhecer esse celular, eu te falei, esse aqui é um celular. Aí, sem entender, eu botaria celular escrito nele. Agora, depois que você conhecer o que é um celular, eu não posso colocar isso aqui assim, melancia. Ninguém bota o nome melancia, não é coisa que não é. Botar melancia, quer dizer que isso aqui é melancia, mas isso aqui não é melancia. Então, você não pode colocar o nome em alguma coisa que não é o que ela é. Quando colocou, você vai falar que vai colocar sobre o vencedor o nome do Pai, é que o vencedor tornou-se totalmente um com o Pai, com Deus. Totalmente um. Como se você olhasse para o vencedor e falasse assim, vencedor, peraí, o que é esse nome na sua testa aí? Gravado em você? Gravado, não é escrito, não é gravado, não pode se apagar. Não é possível se apagar, está gravado para sempre. Gravarei! O que o senhor falou aqui, ó, também sobre ele o nome do meu Deus. Aí o professor fala assim: Você não sabe que eu sou? Não, não. Então leia o que está gravado na minha testa. Eu sou um totalmente com o Pai. Ah, você é Deus? Não, eu não sou Deus, mas eu sou um com Deus totalmente. Você é o Pai? Não, eu não sou o Pai, mas eu sou um com o Pai totalmente. Está gravado o Pai em mim. Não só pertence ao Pai, porque se eu sou um, quer dizer que eu pertenço, certo? Não só o nome do Pai, continua. Também sobre ele, o nome do meu pai, o nome da cidade do meu Deus, quer dizer, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Ou seja, vencedor, ele tornou-se totalmente a Nova Jerusalém de antemão. É como se viesse e perguntasse: Quem é você? Ele fala: Você sabe quem eu sou? Não? Leia o meu nome, está na minha testa: Nova Jerusalém. Ah, então você é a Nova Jerusalém? Sim, eu sou totalmente único a Nova Jerusalém. Eu já me tornei antes dela já existir, eu já sou ela. Antes dela existir, vai acontecer depois de 1000 anos, né? Mas no reino milenar eu já sou a Nova Jerusalém, mesmo antes dela começar. Porque propriamente dito, irmãos, a Nova Jerusalém só começa depois do reino milenar, mas o vencedor já é a Nova Jerusalém durante o reino milenar, 1000 anos antes. Porque ele trouxe uma coluna. Engraçado, eu gosto de coluna. Se você ler a Nova Jerusalém, olha só, vamos entender melhor. Vai para Apocalipse capítulo 20, rapidinho, 21, versículo 19. Olha só. Apocalipse 21, 19 fala assim: Os fundamentos, as colunas que sustentam a muralha da cidade. Não, é melhor vamos ler, fica mais fácil de entenderem o versículo 14, perdão. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Quem sustenta? Os fundamentos são que sustentam, as colunas que sustentam a muralha. Estavam sobre esses dois fundamentos, sobre essas colunas, né? Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Tá vendo? Os apóstolos tornaram-se os fundamentos, as colunas da Nova Jerusalém. Eles sustentam a Nova Jerusalém. Eles são aqueles que sustentam a Nova Jerusalém. O vencedor, Pedro, tornou-se um desses. O Pedro e os outros 12 apóstolos tornaram-se fundamento da Nova Jerusalém muito antes dela existir Apocalipse 21 e 22. Eles já eram lá no viver deles. Durante o reino milenar, eles já serão os fundamentos da Nova Jerusalém. Para sempre. Entenderam o que é coluna gravada no nome? Aí fala assim: que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que novo nome é esse? É o mesmo novo nome que você falou para a igreja em Pérgamo, da pedrinha. Esse novo nome quer dizer o seguinte, irmãos: quer dizer que o vencedor tem uma experiência tão íntima com o Senhor, tão íntima, que um conhecimento tão profundo, uma experiência tão íntima que gera um conhecimento do Senhor tão profundo, que ele conhece o Senhor de uma maneira muito nova que ninguém conhece. Isso é da experiência dele. Só ele conhece esse novo nome. Isso mostra a experiência que ele teve com o Senhor. É algo íntimo, secreto, que ninguém sabe. Qual é esse novo nome do Senhor? Deixa eu te perguntar. Qual é esse novo nome que o Senhor vai ter? Eu não sei, você sabe? O Senhor falou? Não, mas o vencedor vai estar gravado nele. Olha como é interessante isso, quer ver? Vamos para Apocalipse capítulo 14. Vamos, agora eu quero que vocês, por favor, me acompanhem, leiam isso. Olha que rico isso, que tremendo, irmãos. É perfeito demais. Apocalipse 14, versículo 1.
Por favor, leiam. Fala assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome. Que nome? O nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Quem são esses 144.000? São os vencedores. Esses vencedores têm escrito na testa deles o nome novo do Senhor e o nome do Pai. Eles estão aonde, esses 144.000? Vocês vão entender, eles estão no Monte Sião, que é o santuário de Deus lá no céu. Eles foram arrebatados para o céu. Eles são viraram colunas no santuário de Deus. Lembra Nova Jerusalém, lá, o senhor falou em Apocalipse capítulo 3, para o vencedor da igreja de Filadélfia, que olha o que ele falou aqui, ó, deixa aberto aqui. Fala assim, ó, versículo 12. Ao vencedor falou, coluna no santuário, meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Ela vem lá do céu, está lá em cima. E aqui, Apocalipse 14, vocês vão ter quando chegar lá, que o vencedor foi arrebatado até o trono lá no céu. E lá no céu, eles já são essas colunas que está escrito na testa deles o nome do Senhor Jesus e o nome do seu Pai. Já estão lá em cima. Eles se tornaram tanto um com o Senhor que a edificação da igreja, que importava com Cristo e a igreja, amavam isso, que eles foram arrebatados lá para Nova Jerusalém, de cima, de lá que eles vêm. Igual Nova Jerusalém, que vem do céu, de lá no Monte Sião. O Monte Sião aqui é o Monte Sião Santo, lá no trono de Deus, lá em cima. Agora que é tão rico Apocalipse, a palavra de Deus, é porque o capítulo 14 começa assim, no versículo 1. Mas se você ler o capítulo anterior, o 13, é um contraste com o que está falando que aconteceu no 13. Olha o que fala no 13, no versículo 16. Apocalipse 3, 16. Três versículos antes. Apocalipse 3, 16 fala assim: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fonte. Que marca é essa? Está falando aqui de todas as pessoas do mundo que vão estar na época da volta do Senhor, vão estar na grande tribulação dessa terra. Todo mundo inteiro, as pessoas todas, podem ser os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, cada não interessa. Todas pessoas do mundo vão estar escrito, está gravado sobre a testa deles o nome do anticristo. Ó, a marca sobre a mão direita sobre a fonte, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o nome do anticristo, está gravado na testa das pessoas do mundo, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, por ter número de homem. Olha, esse número é 666. Todas as pessoas do mundo vão estar gravadas o número do anticristo na sua testa, 666. Quando termina esse Apocalipse 13, aí começa o 14, olha só. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000 vencedores, tendo na fronte não o nome do anticristo, mas o nome do Senhor. O nome de Cristo, o nome de Deus. Vê como a Bíblia é perfeita? Capítulo 3 fala assim: olha, as pessoas do mundo eram tão um com o mundo, tão um com o anticristo, comiam tantas coisas do mundo, era tão um com o Satanás, com esse mundo, que gravou o nome do anticristo na testa deles. Eles eram colunas do mundo que sustentavam o anticristo e esse regime satânico desse mundo. Por isso tinha o nome do mundo na testa deles. Quando as pessoas que estão o nome do anticristo na testa, quer dizer que elas possuem e são propriedades do anticristo. O anticristo possui elas. Se você olhar para as pessoas desse mundo, você vai ver o anticristo nela. Você vai ver o 666 na testa delas. Porque elas viviam para as coisas do mundo. Elas eram um com as coisas do mundo. Elas comiam as coisas do mundo. Até que se tornaram totalmente um com o mundo e com o príncipe desse mundo. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Mas a Bíblia termina isso falando de um contraste monstruoso. Sai do mundo, da terra e vai lá para o céu. Puf! E lá no céu tem 144. Não sabe se esse número é literal ou não, provavelmente não é. 144.000 vencedores com o nome do Pai e o nome de Cristo na testa, como colunas sustentando as coisas de Deus. E não estão na terra, estão lá no mundo, estão lá no céu.
Viu que precioso, amados irmãos? Como a Bíblia é perfeita. Eles amam tanto o Senhor, a edificação, que eles tornaram-se um com o Senhor. São propriedade exclusiva do Cordeiro e do Pai. São a Nova Jerusalém, mesmo antes dela começar. Eles têm um novo nome do Senhor, uma experiência tão íntima com o Senhor que só eles entendem. Sabe, irmãos, eu quero falar bem rápido aqui para terminar, porque eu não queria gastar mais tempo com isso. Quando fala meu novo nome, é um nome, é um conhecimento tão profundo que ninguém sabe a não ser o vencedor. Quando se fala em conhecimento espiritual, irmão, conhecimento espiritual tem níveis. Queria que o irmãos entendessem isso. Conhecimento espiritual tem níveis. E conhecimento espiritual só pode ser conhecido de cima para baixo. Eu vou explicar. Se você lá, eu vou ler, vou ser bem rápido para vocês entenderem isso. 1 Coríntios capítulo 2. Estou terminando, irmão. Me dá 5 minutinhos, por favor. Tá? 1 Coríntios capítulo 2 fala assim. Olha só. Se você, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala assim que o homem espiritual. Vamos ler lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Fala assim: o homem espiritual. O homem 13. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. Nós temos o Espírito de Deus, é o Espírito jogado sobre, é o azeite sobre a pedra. Para quê? Para conhecer o que Deus tem para nos dar. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aquele que é do Espírito, ele confere o Espírito com o Espírito, ele conhece quem é espiritual. Aí vamos continuar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque conhecimento espiritual tem hierarquia vem de cima para baixo. O espiritual, vou entender melhor, ó, o versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que que ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém? Porque o homem espiritual ele consegue julgar outro homem espiritual, certo? Porque ele entende espírito com espírito. E ele consegue julgar quando a outra pessoa é natural. Por quê? Porque ele vem de cima para baixo. O espiritual é mais elevado que o natural. O homem espiritual está mais acima do que o homem natural. Então ele consegue entender que alguém é natural. Ele julga o homem natural, mas ele mesmo não é julgado. Por quê? Porque o homem natural não consegue entender ele para julgar ele. Homens naturais não entendem as coisas do espírito, porque o espírito é mais elevado que as coisas naturais dessa terra. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte: olha, o homem espiritual é mais elevado que o homem natural. Ele consegue julgar o natural, mas o natural não consegue julgar ele, porque ele não consegue entender ele. Aí Paulo fala no versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós temos a mente de Cristo. Aí Paulo fala de Cristo. O Senhor é mais elevado que o homem espiritual. Por isso, o homem espiritual não consegue julgar o Senhor. Ele consegue julgar a si próprio. A mente do Senhor, ele pode ter a mente do Senhor, sim. Mas, às vezes, nem ele consegue entender totalmente os caminhos do Senhor, porque o Senhor é mais elevado que o homem espiritual. Então, o conhecimento espiritual vem de cima para baixo, é celestial. Começa pelo Pai, vai para o homem espiritual, e aí chega na questão natural. Então, o homem espiritual, ele consegue entender o homem espiritual e ele entende a mente de Cristo se o Senhor der pela mente de Cristo, senão nem ele entende. Mas o homem natural não consegue entender o homem espiritual e muito menos entender a mente de Cristo, que é mais em cima. Não sei se vocês estão entendendo o que eu queria dizer. Espero que não estejam entendendo. O que tem a ver com o que eu estou falando? Bom, o que tem a ver isso com Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Filadélfia? Tem a ver quando eu falo do meu novo nome. O novo nome é algo tão elevado que só sabe esse novo nome o Senhor e ele vai dar isso para o vencedor, que é o homem espiritual. Só o homem espiritual e o Senhor vão entender isso. Porque o Senhor quer dar isso para ele. O conhecimento espiritual vem de cima para baixo. As pessoas, os que não são vencedores, nunca vão entender que esse novo nome é. Qual é esse novo nome? Não vão conseguir entender nunca, porque é só o vencedor que sabe esse novo nome. Está gravado nele. O Senhor vai gravar nele. Gravarei, fala assim, gravarei também sobre ele o coluna, né, o que é uma coluna, um vencedor, o nome do meu Deus. Primeiro, grava três coisas: o nome do meu Deus, o nome do Pai.
O nome de Jerusalém e o meu novo nome. O vencedor conhece com o novo nome, porque está gravado nele, porque o Senhor, que é mais elevado que ele, grava nele. Permite que ele conheça. Porque o conhecimento espiritual vem de cima para baixo. É a ordem espiritual do mais elevado para o menos elevado. Vamos entender, irmãos? Tá? Aí, para terminar, vem aqui o versículo 13, o último versículo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos, nós precisamos aprender a ouvir o que o Espírito diz para nós. A igreja de Filadélfia, ela aprende a ouvir o Espírito. Ela virou coluna, o Espírito é derramado de cima dela, lembra? Jacó, ela aprende a ouvir o Espírito. Que sejamos aqueles que aprendem a ouvir o Espírito. Você sabia que não é todos os irmãos que ouvem o Espírito? Quem ouve o Espírito é aqueles que são guiados pelo Espírito. São aqueles que dependem do Espírito. São aqueles que honram o Espírito, que o Espírito foi derramado sobre o topo da coluna. Muitos irmãos e irmãs, infelizmente, são como Paulo, que Paulo fala em Atos, capítulo 22. Vamos ler lá, versículo 9. É o último versículo que eu vou ler com os irmãos. Atos 22, 9. Olha lá. Atos 22, 9. Por favor. Atos 22, 9. Paulo fala assim: olha a experiência de Paulo. Aqui Paulo está falando, em Atos 22, ele está contando para sua defesa, né? Aí, na defesa dele, ele pega e fala assim: quer ver? Ele começa a contar a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Ele viu o Senhor, né? Paulo não estava sozinho quando ele foi para Damasco, estava cheio de pessoas junto com ele, estava cheio de soldados junto com ele, pessoas junto com ele. Quer dizer, não sei se é soldado, pessoas estavam junto com Paulo, ele não estava sozinho, né? E aí, olha o que fala 22:9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? Então, muitos irmãos e irmãs são assim. Eles estão ali, juntos, ou como estava a situação de Paulo, né? No caminho de Damasco. Eles veem a luz, assim como Jacó viu que aquele lugar era a luz antes de ter a visão da pedra para edificação, quando era uma pedra de só descanso, ele dava ali para ganhar luz. O lugar chamava-se luz. Ah, é tão bom, eu ganho luz, eu vejo a luz. Mas, mesmo vendo a luz, contudo, não percebe o sentido da voz que falava comigo. A voz falava. Quem é essa voz que falava com Paulo, com Saulo? Era o Senhor, o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, o vencedor da igreja de Filadélfia, ele não só vê a luz, ele ouve a voz do Senhor. E quando o Senhor fala com ele, a primeira coisa que ele fala para o Senhor é assim: Senhor, que farei, Senhor? E o Senhor dá direções para ele: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Quando o Senhor fala, quando ele pergunta para o Senhor, o que farei? O Senhor fala assim: e o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. O Senhor não disse para ele o que ele ia fazer, o que ele tinha que fazer. Ele perguntou para o Senhor: o que que eu faço? Depois ele falou assim: você vai fazer isso, 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 isso. Não. Ele falou assim: você vai levantar, vai até Damasco. Quando você chegar lá, você vai encontrar pessoas minhas que vai te dizer tudo que você tem que fazer. Quem que ele encontrou lá? A igreja. Ele encontrou Ananias. Ele encontrou a igreja, os irmãos. E os irmãos disseram para ele o que ele teria que fazer. Ou seja, aqueles que ouvem o Espírito, eles não só ganham luz, eles ouvem Cristo e a igreja. Eles ouvem o Espírito e eles se preocupam não só consigo próprios, eles se preocupam com a edificação da igreja. Eles não querem ser só pedrinhas, eles querem ser colunas da igreja. Eles sustentam a igreja. Eles se preocupam que o Senhor vai usar os outros para falar com ele. Entendeu, irmãos?
O Senhor estava ensinando para Saulo, desde o princípio da vida espiritual dele, que não é só uma questão dele ouvir o Senhor. Ele tinha que ouvir o Senhor e ouvir o que o Senhor fala através dos irmãos, a igreja. Ele tinha que preocupar-se com Cristo e a igreja. Ele tinha que aprender a ser uma coluna na igreja, não só uma pedrinha solta. Amém? Jesus é o Senhor. Semana que vem, irmão, provavelmente vai ser a última mensagem de Filadélfia. E aí eu vou falar uma mensagem específica para os irmãos sobre Filadélfia, tá? Recapitulando um pouco sobre Filadélfia, mas falando de um princípio muito importante sobre Filadélfia que eu queria tocar com os irmãos, tá bom? Semana que vem. Jesus é o Senhor.